Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. E por falar em se aproximar de ditadura e de censura, vamos falar um pouquinho de economia então do que vem acontecendo? China investe pesado e amplia influência econômica sobre o Brasil. Bom, até aí não parece ser nada demais. Afinal de contas, ela poderia estar investindo em infraestrutura, ajudando o país, injetando dinheiro, investindo em empresas, ou até mesmo ampliando os negócios, já que o Brasil está com essas sanções e com as relações diplomáticas que quase não existem, e estremecidas com os Estados Unidos. Mas, de novo, nós vamos além da notícia. E nós precisamos aqui ligar alguns fatos. Antes, pessoal, água. Vamos tomar água. Primeiro foi a África. E depois a América do Sul. Agora o Brasil. Eu estou falando primeiro a América do Sul, porque a China veio comendo pelas beiradas. Então ela pegou Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia. E agora ela ataca o maior país da América do Sul. Por isso que eu quis separar. O Brasil faz parte da América do Sul. Antes que alguém veja, faça um corte e fale, ele não sabe. Desculpa, gente, eu não fiz parte da pátria educadora. Eu estudei, eu aprendi. Eu não fui doutrinado, tá bom? O modus operandi da China é que a gente precisa entender. Na África, no Chile e na Argentina, foram da mesma forma. Eles investem, eles emprestam dinheiro para que obras sejam feitas nos países. Então, em boa parte da África, em alguns países da África, eles fizeram portos, em outros aeroportos, outros rodovias, com dinheiro emprestado. O que num primeiro momento parece bom, porque a população vai ver vão ver obras acontecendo, o emprego sendo gerado. Afinal de contas, você tem ali um aumento na demanda por aquelas obras, uma movimentação maior de dinheiro. Ok, parece legal. No entanto, esses empréstimos eles eram feitos com juros abusivos, com juros que ficavam tão altos que os países não conseguiam pagar. E a partir do momento que os países não pagavam, a China tomava conta dessa infraestrutura. Então ela passava a administrar aquilo ali. Era uma forma de fazer com que o país ficasse refém da China. No Chile e na Argentina, principalmente no setor de energia elétrica e distribuição de energia elétrica, que é um setor essencial, que é um setor vital para qualquer país. Então imagina vocês hoje, o Brasil ficando refém das suas usinas hidrelétricas, da sua distribuição de energia elétrica nas mãos da China. O que será que eles fariam se o brasileiro simplesmente acordasse e falasse assim: nós não queremos mais o socialismo, nós não queremos mais viver sob as regras da China? Eu não tenho a menor dúvida que a primeira medida seria desligar a energia do Brasil, fazer com que o brasileiro passasse necessidade. Esse é o problema da influência da China. A China não vem para fazer negócios, ela vem para tomar o país. Ela vem para se infiltrar
para se posicionar dentro do país e dominar tudo. Dominar toda a infraestrutura desse país. E ela passa a ser dona desse país. Por isso que era tão importante para a China colocar um governo de esquerda. Por isso que era tão importante para a China, para a Rússia, voltar com o Lula. E o que o Joe Biden fez, o que a CIA fez, o que o STF está fazendo e fez em 2022, como nós bem sabemos, como Mike Pence denunciou, não sou só eu que estou falando, Mike Pence denunciou, nós já havíamos denunciado. A gente já vinha falando das fraudes eleitorais. Novamente, não estou falando de fraude diretamente nas urnas, embora não seja descartado, já que não teve auditoria. O que eu estou falando é de influências, é de censura, é de impedir que um candidato fale a verdade para proteger o outro. E mais, o STF mudar um entendimento dele mesmo para tirar da cadeia um candidato que posteriormente viria a ser colocado na presidência. Por isso era tão importante para a China ter alguém aliado. Para eles poderem entrar e tomar conta de todo o país. Fazer com que o Brasil vire refém dos chineses. E o Lula está caindo como um patinho. Por conta dele querer implantar o socialismo. Porque ele quer ser um ditador socialista. Ele não quer que o Brasil passe mais pelo processo eleitoral. Ele mesmo falou na reunião no Chile que eleições a cada 4 ou 5 anos já não são mais suficientes. Gente, por trás dessa frase o que ele quer dizer é: não precisa de eleições, eu preciso de uma ditadura. Olha a China está conseguindo crescer economicamente. Sim, mas a que custo do seu povo? Com uma população gigantesca. Analistas econômicos têm a cara de pau de vir querer falar que a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos. Gente, não vai. O PIB da China hoje, ele é cerca de 50% menor que o PIB americano. Só que detalhe, o território chinês é muito maior e a população é 4 vezes maior, ou seja, eles não conseguem produzir. Em uma economia de mercado, se a China fosse uma economia de mercado, sim, ela estaria muito à frente dos Estados Unidos hoje, mas ela não é. E o preço da tirania, o preço do socialismo é esse. A China vive um capitalismo de mercado. Quem o Estado diz que pode empreender, empreende. Eles colocam lá como laranjas. E agora o que eles querem é isso, é dominar o Brasil. É pintar o nosso Brasil de vermelho. E aí, nós vamos deixar? Nós vamos assistir isso de camarote? Nós vamos aqui ver a banda tocar? Assistir o circo que está acontecendo? Será? Será que nós vamos esperar isso acontecer? Será que é necessário que isso aconteça? Ou será que nós vamos ser capazes de agir antes do que o mal aconteça? Como eu disse lives atrás, como eu já falei momentos atrás. Inteligência é aprender com os próprios erros. Sabedoria é aprender com os erros alheios. Vários países na África já erraram, a Argentina errou, o Chile errou. A nossa irmã Argentina, que estava numa situação muito pior do que o Brasil. Cristina Kirchner entregou a China numa situação deplorável. E precisou de Milei com pouco tempo para fazer a economia crescer, para começar a colocar o país no trilho, para reduzir a população que estava abaixo da linha da miséria em 13%. Aliás, perdão, em 13 pontos percentuais. O que corresponde a 1/3 das pessoas que estavam abaixo da linha da miséria em apenas 2 anos. Adotando justamente políticas opostas ao que o Lula vem tomando. Adotando políticas econômicas semelhantes às de Paulo Guedes e Bolsonaro. Aí eu pergunto para vocês, qual regime nós queremos? O regime do Milei, que está gerando riqueza para a Argentina, ou o regime chavista, que levou a Venezuela para a miséria? A população a passar fome?
Eu deixo para vocês responderem. Essa é uma pergunta que eu quero que o povo brasileiro saiba, responda. Se atente, enxergue isso antes que o pior aconteça. Para que um dia nós não tenhamos que vir aqui e falar, nós avisamos. Avisamos para quem? Porque não vamos ter mais para quem falar. Não vai ter mais acesso. Cuba não tem, a Venezuela não tem. Então vamos aprender com os erros, infelizmente, os erros alheios. E vamos impedir, vamos evitar que isso chegue até o nosso Brasil. Para que nós possamos continuar dando a nossa opinião. Para que nós possamos continuar lutando pelo nosso país. Vamos nos levantar antes que seja tarde demais. O chamado é para o dia 7 de setembro. 7 de setembro tem que ser a maior e melhor manifestação da direita já vista. Aquela Paulista tem que estar verde e amarela do começo ao fim. Copacabana tem que estar verde e amarela do começo ao fim. A Pampulha, o Farol da Barra. Aonde tiver manifestação tem que estar lotado. Porque não é pela anistia do 8 de janeiro, não é por Bolsonaro, não é por Débora, não é pelas idosas, é por todo o povo brasileiro. Inclusive os de esquerda, que são contra, que são incapazes de enxergar a realidade que se apresenta para eles. Afinal de contas, o seu socialista de estimação está no poder. Mas quando eles acordarem e descobrirem que só os amigos do rei serão os beneficiados, enquanto que todo o povo vai estar na miséria, é por todo o Brasil, pessoal.